ler a palavra do Senhor, nosso texto base do nosso tema, chamados para santificação. Chamados para santificação, 1 Pedro. Vamos lá, pode pegar até a imagem do texto ali está pequenininho. Versos 15 e 16. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Aqui ele começa com a palavra pelo contrário. Em uma outra versão diz portanto, que dá uma ideia de continuidade de um assunto. Então eu quero que leia, vamos ler o verso 13 e 14, e nós vamos ler até o final, agora novamente o 15 e o 16, então com toda a sequência. Por isso, preparando o seu entendimento, coloque a mão, preparando o meu entendimento. Temos que preparar o nosso entendimento, o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver as coisas, sem nos amoldar com um padrão estranho, mas com um padrão descrito na palavra de Deus. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos, quem é filho de Deus? Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, então o contrário do que você vivia antes, do padrão de vida que você vivia antes, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Aleluia. A santificação, ela não é uma opção para o cristão. Se você se tornou um filho, uma filha de Deus, a santificação, ela não é uma opção. Eu não sei se eu vou querer a santificação na minha vida. Eu não curto muito esse negócio de estar me santificando, de estar me separando para Deus. Eu não vou fazer isso. Não, há um mandamento escrito, há uma ordem: sejam santos. Por quê? Porque eu, Deus, sou santo. O nosso padrão é celestial. O nosso padrão não é o padrão terreno. Existe um referencial para nossas vidas. Então, em nenhum momento a Bíblia dá essa opção de querer ou não viver uma nova vida. Se você já é uma nova criatura, se você já está em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e uma demonstração que tudo se fez novo se dá no seu dia a dia pelo seu comportamento. Então existe um padrão, e esta é a vontade soberana de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos: qual será a vontade soberana de Deus para a minha vida? Veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. A vontade soberana de Deus, ela é revelada na sua palavra. Perdão, não é 5:3. Deixa eu ler aqui o texto com meu óculos. Perdão, gente. Fugiu o texto aqui.
pois a vontade de Deus é a vossa santificação. A vontade de Deus é 4:3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. A vontade de Deus é a santificação. Então existe uma base, uma escritura revelada sobre a vontade soberana de Deus para mim e para você, e esta se chama santificação. E para nós entendermos o que é santificação, é o processo que eu vou ficar mais parecido com Jesus. Quando eu me converti, quando eu tomei a decisão de seguir Jesus, quando eu tive a experiência de um novo nascimento, eu praticava muitas coisas, isso faz cerca de 30 anos, ou mais de 30 anos, mas a partir do momento que eu vou conhecendo Deus, que eu vou conhecendo a sua palavra, essa palavra é essencial para a nossa vida, por isso nós precisamos da Bíblia para a nossa santificação. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Então esta palavra, ela vai mudar o meu comportamento na sociedade. Então o meu comportamento precisa mudar, e isso se chama então santificação. É o processo da qual eu vou ficando mais e mais parecido com Jesus, porque a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Jesus Cristo, de Deus. Só que o pecado, ele veio borrando, ele foi afastando o princípio moral do ser humano, o princípio espiritual de estar ligado com Deus, estar conectado. Ele afastou de Deus, e isso fez o quê? A Bíblia diz que Deus criou o homem reto, mas ele se enveredou por caminhos tortuosos. Ele fez no padrão reto, mas o pecado tem afastado do propósito mais e mais. Então nós temos que entender que a vontade soberana de Deus para a minha vida e para a sua vida se chama santificação. E a partir do momento que eu santifico a minha vida, que eu busco ao Senhor, que eu leio a palavra, eu tenho mais comunhão com Deus, obviamente Ele vai revelar coisas grandes e ocultas que eu não conheço, porque assim está escrito na palavra de Deus para as nossas vidas. Então a santificação, ela é extremamente necessária, não é uma opção. Não existe relativismo na palavra de Deus. O pecado não é relativo. Como assim o pecado é relativo? Hoje tem um pensamento que o que para um é pecado, para o outro não é pecado. Isso depende do ponto de vista. Mas para a palavra de Deus não existe isso. O que é pecado, o que é santidade, é santidade. O que é santo, é santo. O que é profano. Não existe relativismo na palavra de Deus. Eu quero fazer uma pergunta e me respondam: qual a cor dessa camisa que eu estou usando? Qual a cor da camisa que eu estou usando? Vermelha? Roxa? Verde escuro? Espera aí, qual a cor da camisa que eu estou usando? Roxo, vermelho, azul, verde sumo, verde sumo. Nós tivemos 3 pessoas que discordaram de todos vocês aqui. Significa o quê? Que para o Theo, que diz que a cor é roxa, a verdade para ele é que essa camisa é roxa. Para o pastor Jetson ela é vermelha, essa é a verdade dele. Para o Francis é verde escuro. Eles acreditam nisso. Isso se chama relativismo. Mas agora eu faço uma outra pergunta. Eles acreditarem
que o azul é uma outra cor, altera a realidade de que esta cor é azul? Não altera o padrão de comportamento humano que diz que tudo é relativo, que uma coisa é pecado e que a mesma coisa para o outro não é pecado, é mentira do inferno. Não vai mudar a realidade de que o que Deus fez ou é ou não é. Existe uma verdade absoluta. O comportamento social evolutivo da sociedade tem como base, como parâmetro, o próprio homem. Por isso que nessa construção evolutiva de comportamento, quando o padrão é o próprio homem, nós nos deparamos com os mais diferentes tipos de comportamentos. E as pessoas dizem: você não pode falar nada, você não pode julgar, porque aquilo lá não é errado. A propaganda que a gente vê muitas vezes, as manchetes, modelos novos de famílias, existem os trisais, são 3 pessoas, não é mais casal. Obviamente que a imagem é muito bonita, de pessoas muito bem na sociedade, a aparência de feliz. Então todos os padrões de comportamento novos, ou que na verdade já são antigos, porque desde que o pecado entrou no mundo, o homem se corrompeu, mas esse padrão de comportamento social evolutivo, baseado no próprio homem, diz o que? Se você é feliz daquela forma, aceite isso, porque ninguém pode falar que você está errado. Então nós vemos as maiores aberrações a nível de sexualidade, e ninguém pode dizer que aquele padrão é errado. Você vê as maiores aberrações nos relacionamentos familiares, onde países, inclusive no Brasil, existem projetos de lei que querem apoiar, por exemplo, a pedofilia, o casamento de pais com os filhos, que pedofilia e também outros tipos de relacionamentos. Isso eles podem dizer: olha, ninguém pode falar nada, porque é um padrão que ele escolheu, que a pessoa escolhe, e ninguém pode dizer que aquele comportamento é errado. Eu quero dizer para você que em Hebreus capítulo 13, se você abrir sua Bíblia, vai ter um subtítulo ali: deveres sociais. Ele está falando o quê? Comportamento do indivíduo na sociedade. Eu estou usando como exemplo Hebreus capítulo 13, mas é por toda a Bíblia, que é o nosso manual de regras de fé e prática, é o manual do Criador, que Ele quer uma pessoa feliz, bem sucedida. Está registrado aqui na palavra de Deus. Ele vai dizer em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente é o mesmo. A palavra de Deus não muda. Agora, o grande problema é que esse tipo de comportamento influencia cristãos que fogem do referencial, que é a palavra de Deus, e eles querem trazer para dentro da igreja, para o seu comportamento, e eles querem que, muito obrigado, querem que todos aceitem aquele tipo de comportamento deles. Como que nós vemos isso? Esse comportamento mundano dentro da igreja, e que muitos crentes aderiram nisso. Ninguém pode me julgar. Alguém já falou isso? Alguém já ouviu isso? Eu sei que você não vai falar, eu já falei, porque você não quer se autodedurar. Não é verdade? Ninguém pode julgar. A vida é minha. Eu tenho meu relacionamento com Deus. A vida que eu levo, ninguém pode me julgar. Ela está totalmente torta, contrária aos princípios da palavra de Deus. Mas esse comportamento
evolutivo da sociedade adentrou na sua mente, no seu coração. Como mais? Posso ter relação sexual fora do casamento, não tem problema nenhum. Só que a Bíblia diz que fora do casamento é prostituição, não é aprovado por Deus. Aonde está o parâmetro? O parâmetro nosso é a palavra de Deus, que não muda. E o próprio Deus diz isso: porque eu, o Senhor, não mudo, vocês não são consumidos. Então tem gente aqui que não foi consumido ainda, porque Deus deu ainda essa noite para que ele se arrependa dos seus pecados. Como mais nós vemos isso aí? Viver em união estável é o mesmo que casado. Outro dia encontrei um irmão: minha mulher, vai, casou de fato? Não, juntei, mas isso não tem nada a ver, ninguém pode me julgar. O padrão é a Bíblia. Aquela mulher samaritana, quando Jesus conversou com ela, ele disse: chama o teu marido. Ela disse: não tenho. Jesus disse: falou a verdade, porque o homem que você vive hoje, ela vive em união estável, não é teu marido. O mesmo Jesus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ele disse que união estável não é casamento, não é. No meu trabalho eu tenho que mentir. Uma mentirinha aqui, nós até mudamos o nome, lá a gente não fala que é mentira, é uma necessidade para mostrar a realidade como ela é engano. A mentira é mentira, o pai da mentira é o diabo. Se no seu trabalho você é obrigado a mentir, saia do trabalho ou você não entra no céu. Fora ficarão os mentirosos, os adúlteros, todos esses ficarão fora. Nós temos um padrão que é exigido de Deus para nossas vidas. Outra mentira no coração de muito crente: Deus só quer o meu coração, não importa o que eu faça com o corpo. Mentira do inferno! A Bíblia diz que o Deus de paz o santifique, corpo, alma e espírito. É santificação completa para nossas vidas, até porque é do coração que procede os maus pensamentos, os surtos, os adultérios, os homicídios, tudo parte do coração, porque Jesus falou isso. Agora eu quero trazer alguns conselhos para viver em santidade. Primeiro conselho: respeite os processos naturais dos relacionamentos. Todo relacionamento tem um processo natural. Respeite as etapas do processo. Você quer se casar? Ótimo. A Bíblia diz: não é bom que o homem fique só. E pode dizer: é bom que a mulher não fique só. Excelente. Respeite os processos. Não é entrar e morar junto, não. Espere o tempo correto. Não é ir morar junto para se conhecer, para saber se vai dar certo ou não. É o processo do relacionamento, de se conhecer antes, para saber se tem em comum os mesmos objetivos, o que eles querem para a sua vida. E aí sim, sexo após papel passado, como diz o ditado: casar de papel passado. Respeite o processo, respeite os processos. Segundo conselho: vigie os pensamentos. A palavra do Senhor vai nos dizer em Tiago, capítulo 1, 14 e 15: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, vigie os pensamentos, vigie.
aonde você coloca os seus olhos, vigie os seus sentidos. Há uma apelação aí fora de sedução, homens e mulheres, que parece que saem na rua com pombagira, com outras coisas, quer dizer peque, peque, peque. Vigie com os seus sentidos, com os seus olhos, vigie com os seus sentidos no que você coloca seus olhos quando você está navegando na internet, quando você está assistindo uma televisão, quando você está na frente de um computador. Vigie. O que aconteceu com José? Ele teve que fugir. Ele era um jovem de 17 anos, uma mulher sedutora do seu lado. Se depois ela arrancar a roupa, ele ficasse ali dizendo: o sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus. Eles não falavam naquela época, né? Não ia adiantar nada. Quando via, estava em cima da cama com a mulher. O que ele fez? Ele fugiu. Então fuja de situações, fuja de lugares que te levam a pecar. Se você não influencia as pessoas, fuja de quem influencia você para o mal. São conselhos. Quero lembrar o que eu falei no início: a vontade soberana de Deus é a nossa santificação. Então temos que ter isso em mente. Fuja das situações, fuja de tudo aquilo que te leva a pecar. Não fique de perto com o pecado, porque você vai cair hoje de manhã. Não fique flertando com o pecado. Hoje o pastor trouxe uma palavra maravilhosa aqui sobre a vida de Sansão, e eu continuei, dei uma pequena, não era nem concluir, né, mas um comentário sobre a mensagem de Sansão, a vida dele, porque levou a queda de Sansão, porque ele era um típico crente carnal que sempre é inclinado para o pecado. Ele não vigiava. Ele ficava flertando com o pecado o tempo todo. Entrou na casa de Dalila, uma prostituta que ele não deveria entrar, e além de se prostituir, ele desvendou o coração dele. O que é que consiste a tua força? Ele inventava algo. Os filisteus estavam ali, ele ria, e a Bíblia diz que dia após dia ela ficou com uma goteira no ouvido dele, até que a Bíblia diz assim: por fim ele desvendou o segredo do seu coração. Meus amados, quando você desvenda o coração seu, no que consiste a nossa força, sabe o que consiste a nossa força para vencer o maligno? Santidade. Santidade. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor procurando quem possa tragar. Então, se você vai flertar com o pecado, você dá lugar ao pecado, e você quer seguir no pecado sem se arrepender, o anjo ele não mora, ele não reside. A Bíblia não diz ele está residindo, endereço fixo do lado de fulano de tal. Diz que ele acampa. Aí o anjo, quem tem livre acesso? Satanás. E é por isso que muito crente está com a vida tão bagunçada, tão terrível, porque não quer se arrepender dos pecados, e vai morrer no pecado se não se arrepender. A Bíblia diz lá em Hebreus também, capítulo 10, que se no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, a pessoa era apedrejada até a morte. Ele pecou, ele fez o que era errado, fez errado, 2, 3 testemunhas testificaram aquilo, era apedrejado até a morte. Aí ele vai seguir o texto: quanto mais você julga aquele que na nova aliança trata a graça de Deus de forma liviana. Pisar o sangue da aliança, não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma expectativa de juízo, de fogo consumidor. Isso é nova aliança, não é o Velho Testamento, é a nova aliança.
Mas Deus, Ele te chamou nessa noite para te dar uma nova oportunidade, para você genuinamente se arrepender dos seus pecados. E arrependimento tem a ver com metanoia, mudança de pensamento, mudança de direção. Por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Romanos: não se conforme com o padrão, não se amolde ao padrão deste mundo. Eu falei sobre um padrão de comportamento em que é baseado no ser humano, e como resultado nós temos uma sociedade destrutiva, homens matando outros homens, famílias se destruindo. Por quê? Porque o referencial é o homem. Então não se amolde a este padrão de comportamento, mas deixe-se transformar, mudar pela palavra de Deus, para que vocês conheçam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, a sua santificação. E eu falei que Deus quer dar uma oportunidade para algumas pessoas aqui nessa noite.